Graças a Deus, estou aqui na igreja do Senhor. Aqui é o templo, aonde o teto é os céus, aonde os barulhos que eu consigo ouvir é o barulho dos ventos e essa orquestra natural que são os pássaros cantando. Eu estou aqui no Morro do Avião, Aracaju, onde nós temos um púlpito aqui de cimento. Os bancos são os pneus. E é aqui onde eu tenho o costume de vir às madrugadas, como já amanheceu o dia, estou aqui desde cedo da madrugada. Foi uma madrugada de chuva, de muito frio, mas buscando a presença do meu Cristo Jesus e orando por vocês. Eu quero deixar um versículo para a sua meditação, que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Inclusive, eu estou com a Bíblia aqui da versão católica, edições paulinas, né? Que a palavra é a mesma, né? Tanto faz a Bíblia do católico, como a Bíblia do crente. É uma só, a palavra é uma só. O diferencial são interpretações diferentes das pessoas, né? Mas a palavra é a mesma. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, na versão das edições paulinas, que diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Jesus estava falando para a igreja. E Jesus fala para a sua igreja hoje, que quando ele ascendesse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito de poder. O que Jesus estava falando? Que ali ele estava fisicamente, mas haveria um momento que ele não estaria mais ali fisicamente, mas ele estaria aqui fisicamente através do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o selo da salvação, é a garantia da salvação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do erro, das falhas. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo. Jesus não está mais aqui fisicamente. Jesus está aqui através do seu Espírito. Olha o que ele fez conosco. Ao aceitarmos Jesus, ao confessarmos o Senhor como Salvador da nossa vida, ele introduziu dentro do meu espírito, dentro do seu espírito, o Espírito Santo. E ele fala que é um espírito de poder. O que fez o Espírito Santo ao descer sobre a vida de Jesus? Todos os milagres que estava por trás de Jesus, estava o Espírito Santo. E quando Jesus ascende aos céus, que ele envia para os discípulos o Espírito Santo, ele deu continuidade nos mesmos sinais que fez na vida de Jesus. O Espírito Santo continuou fazendo na vida dos discípulos, dando poder para eles. E poder para testemunhar. Ninguém consegue testemunhar a Jesus sem o Espírito Santo. É impossível um cristão testemunhar a Jesus sem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Senhor falava assim, que ser-me-eis minhas testemunhas. É isso que nós temos que entender e compreender à luz da palavra de Deus. Zele pelo seu testemunho. O seu testemunho é uma pregação forte diante de Deus. O mundo precisa ver em nós esse testemunho. Mas o mundo já não consegue ver mais na igreja de Cristo nos dias de hoje esse testemunho. Uma igreja que está mais preocupada, sabe? Preocupada a mostrar os seus templos faraônicos. É como se uma disputa, não que eu sou contra até belas igrejas, belas construções, mas o que está acontecendo agora é o que não acontecia naquela igreja primitiva. Uma igreja primitiva que vivia os sinais de Cristo. Cristãos que estavam dispostos a dar a sua vida pelo Evangelho. Os sinais atraía multidões. Olha o que diz a Bíblia na primeira pregação de Pedro.
3.000 almas se convertem. Não tinha equipamentos de som, não tinha trio elétrico. E quando Pedro abre a boca, era o próprio Deus abrindo a boca, onde 3.000 almas se convertem. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se convertem. O poder da palavra atrai a multidão. E trazendo para os dias de hoje, para que as igrejas atraiam a multidão, estão criando métodos, metodologia, introduzindo metodologia para atrair os cristãos. É campanhas, não que eu sou contra a campanha, é cantores famosos, é festa, é isso e aquilo. E eu quero dizer, o que atrai a alma para Jesus é a palavra de Deus. É uma palavra viva e eficaz. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Tudo que o mundo está precisando é de ver em nós o testemunho, é de ver em nós o Espírito Santo, é de ver em nós o Senhor Jesus Cristo. Eu costumo sempre falar, o mundo está cheio de ouvir a palavra de Jesus, de ver Jesus, de ver a pregação de Jesus, de ver falar do nome de Jesus. Eu quero dizer que o mundo precisa ver em mim, ver em você a palavra de Deus na nossa vida. Onde estão os sinais? Há quanto tempo seus olhos não presenciam dentro do seu templo, dentro da igreja, sinais que glorificam a Deus? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas das garras de Satanás, quase não se vê, parece que sumiu o tempo dos sinais. E a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que crêem. Alguma coisa está errada. Não é a palavra que está errada, não é o Senhor Jesus que está errado, é a nossa forma de pensar, a nossa forma de conduzir a palavra está totalmente contrária àquilo que Deus quer que nós façamos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, os adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É isso que estamos precisando, é se colocar na presença do Senhor, se voltar mais para o Senhor, abandonar o pecado, procurar viver uma vida em santificação, que a palavra diz, sem santificação, nós não veremos a Deus. Não é ver Deus na forma que Ele é, mas é ver a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Há uma igreja nos dias de hoje sonolenta, uma igreja em busca de clamor, uma igreja de uma época de cristão tão idólatra dentro das igrejas. Às vezes nós como cristãos falamos, não, porque os católicos são idólatras, e muitas das vezes nós somos mais idólatras do que eles. Busque ao Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar. O segredo é alinhar a vida com Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus. A palavra diz, importa que eu obedeça a Deus e não a homens. Eu tenho que estar na palavra obedecendo ao meu Senhor. O que é que Ele quer de mim? Deus, Ele é santo, Ele não pode contemplar o pecado. A palavra diz que o caminho do Senhor é santo e o mundo não passa por eles. E tudo que nós precisamos é reservar mais a nossa vida com o Senhor, se preocupar mais com o nosso testemunho. O poder de Deus está sobre nós. O que é que falta sobre a igreja do Senhor nos dias de hoje? Não falta mais nada. Jesus não deixou nada na cruz para resolver depois, Ele já resolveu tudo para nós. Ele já nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito, nos deu o seu nome, ainda colocou anjo à disposição para nos auxiliar nas batalhas espirituais. Não falta mais nada. A única coisa que falta é mudar essa mentalidade, para que nós possamos ter a mentalidade de Cristo. Que Deus abençoe. O dia já amanheceu, o sol já está raiando. Aqui eu estou no monte desde o início da madrugada, buscando ao Senhor, debaixo de chuva, debaixo de frios, mas clamando ao Deus dos céus e pedindo misericórdia pela minha vida, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, dizendo, Senhor, cada dia que eu quero é ter fome pelas almas, sede pelas almas. Senhor, não permita que essa chama venha se apagar dentro de mim. Por mais
que eu venha às madrugadas orar, por mais que eu leia a palavra do Senhor, por mais que eu ore, por mais que eu trabalhe para o Senhor, eu reconheço que ainda eu não fiz nada para o meu Jesus. Ainda que eu tenha que passar todo o tempo da minha vida trabalhando para o Senhor, produzindo para o reino do Senhor, ainda eu não fiz nada. Senhor Deus, desde já eu te agradeço por esse momento, por esse início de manhã, aqui hoje, dia 8 de julho de 2025, aqui nesta igreja céu aberto, aonde o teto é os céus, aonde o sol já brilha, aonde este local de adoração ao Senhor, é tudo que nós precisamos, reservar tempo a sós com o Senhor, alinhamento com o Espírito Santo. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, que a cada dia você olhe para dentro de você e reconheça que não temos mais como viver sem Cristo em nossa vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.